Olá, meus amados irmãos, eu estou aqui mais uma vez nesse canal abençoado para te trazer uma palavra bem interessante hoje. É um convite, amém? Como nós estamos falando de convite, eu vou te convidar para orar, amém? Pai, em nome de Jesus, convidei todos esses amigos para orar comigo. Senhor, ouve essas palavras. Abençoa, Senhor, a cada coração. Abençoa cada pessoa que nesse momento está assistindo essa programação. Pai, toma ele nas tuas mãos, ele, sua casa, sua família, seus vizinhos. Meu Deus, que quem ele falar hoje, a quem ele desejar a paz hoje no seu coração, que seja abençoado, para a glória do Senhor Jesus. É um desejo, Senhor nosso, do nosso coração, de abençoá-los, de convidar ao vinde do Senhor, a um compromisso, a um lugar secreto, admirável, bondoso, onde o Senhor lapidou e cuidou para todos nós. Pai justo, em nome de Jesus, nós te agradecemos. Amém. Que você possa desde já dizer amém, tá bom? Porque é da glória do Senhor, porque é de Deus. Amém? Morar assim, num lugar maravilhoso, morar no céu, na glória de Deus, é muito bom. É coisas que a gente não consegue sempre explicar com tanta clareza, porque a palavra de Deus diz que ela é muito fina e a gente tem que entender pelos olhos da fé, tá bom? Queridos, eu vou começar falando da palavra de Deus no livro de Gênesis, primeiro livro da Bíblia, onde o Senhor faz o primeiro convite. Ele convida uma família que Deus considera justa, que fez o certo, que fez o que era certo, o que era para fazer, e fez com carinho, né? O Senhor convidou porque viu que você não estava fazendo só por fazer, mas aquilo que você estava fazendo, a vontade de Deus, você estava fazendo carinhosamente e acreditando que aquilo era para uma vida futura. Olha o que Deus fala para Noé no livro de Gênesis, capítulo 7, versículo 1. Depois disse o Senhor a Noé: entra na arca, tu e toda a tua casa, tu e toda a tua família, porque és justo diante de mim nessa geração perversa. Naquele tempo havia um conflito, pessoas vivendo num mundo cruel, vivendo num mundo muito difícil. E Deus viu a necessidade de destruí-los, todo aquele povo pagão. E a palavra de Deus diz que Deus se arrependeu. Eu creio que a destruição foi muito grande, inexplicável, certo? Mas deixa eu te dizer uma coisa: o Senhor mandou o seu filho para que viesse a esse mundo, entendeu? Para que ele te convidasse, mostrasse, andasse, se fizesse carne, habitasse no meio de nós e fizesse o convite: vem morar comigo, vem ser este povo estimado, povo de Deus. Você gostaria de fazer algo sublime, algo que fosse muito parecido com você, e depois de você não poder controlar mais aquilo, você tivesse que destruir? Não é nada agradável. Assim se sentiu o Senhor, triste, porque toda essa nação foi feita por ele, mas a nação desobedeceu, entende? E o Senhor teve que destruí-lo, porque a nação, ela ficou sem noção. A nação, ela não conhecia mais o projeto do Senhor na sua vida, não teve mais um entendimento, não tinha mais uma convicção real. Então o Senhor chamou aquela família, disse: eu vou começar de novo, eu vou fazer de novo. Você entende? Aquele povo, eles começaram a pecar muito cedo, né? De Adão e Eva.
o pessoal já começaram a viver o eu, né? Ali já nasceu a desobediência, já houve aquela expulsão do jardim, e dali já veio o primeiro homicídio, né? Que foi Caim quando matou Abel, seu irmão. E a gente sabe que as coisas ali se tornaram tudo muito difícil, né? Então, querido, o que eu quero falar para você é que daquela época em diante, Deus começou a trabalhar em uma família, em um povo difícil, tá? E de muitas dificuldades. Eu tô falando isso hoje, já está com 5 minutos que eu falo, para que você entenda que você é parte do Senhor, que você é um projeto do Senhor. Você não foi colocado no mundo só porque o seu pai casou com a sua mãe e você nasceu. Não, de maneira nenhuma. O Senhor disse antes que tu estivesse nas entranhas da tua mãe, eu já te conhecia. Você entendeu? Eu já tinha algo especial para você. Digamos que esse projeto que o Senhor tem para conosco seja um projeto inicial. Quando a mulher ela dá a luz, ela dá a luz. Você é luz. E você tem que continuar sendo luz. Vivemos num mundo difícil, revoltante, complicado. Eu sempre falo disso, complicado falar desse mundo, tá certo? Mas eu quero dizer para você que o amor do Senhor, ele está na sua vida. E que essa luz é uma luz eterna, uma luz divina, certo? E você é luz. Então o Senhor chamou aquela geração de perversa, mas Ele chamou uma família de justa. Querido, foi só uma família, foi só o que o Senhor achou. Hoje nós vamos achar um pouquinho mais, porque os vindes do Senhor se multiplicaram, as igrejas se multiplicaram, os homens de Deus se multiplicaram, a iniquidade também se multiplicou. Mas Paulo fala na sua palavra que aonde abundou o pecado, superabundou, né? Superabundou, né? Multiplicou a graça do Senhor. Então, querido, nós temos que procurar essa graça. E se você está assistindo essa programação, se você está assistindo essa palavra, você é luz, você atendeu o vinde, o chamado, e você está assistindo essa graça que superabundou o pecado. Então, esses pecados que nós vivemos com ele, até alguns pecados de rotineiro, de estimação, que a gente chama, eles são pequenos diante de Deus. Deus te chama mesmo assim. Ele ama você. Deus tem propósito na tua vida. Você entende? O Senhor, Ele te chama para um lugar seguro. Você ouviu? Um lugar seguro. Quando você adere ao Senhor, você está num lugar seguro. Você pega um avião, você não está seguro, não está? Aquela segurança, ela é de um motor lá que, de repente, vacilou, tu está no chão. E é poucos que ficam contando a história depois. Entendeu? Você pode dizer que na sua casa você está seguro. É uma segurança remota. Porque nós sabemos que não estamos tão seguros assim. Agora, quando você diz assim, eu atendi a palavra de Deus, eu atendi o chamado do Senhor, você está num lugar seguro. Você foi chamado para o lugar certo. O Senhor te ofereceu uma segurança, estar com Ele. Entendeu? Vamos para o segundo chamado. O segundo chamado é a boa comunhão.
você ter uma comunhão com o Senhor. Entendeu? Esse é também um bom chamado, é ótimo, é maravilhoso. Se você pegar no livro de Números, assim disse o Senhor a Moisés, e disse Moisés a Obabe, filho de Reuel, um midianita, sogro de Moisés, estamos a caminho a um lugar onde o Senhor nos prometeu. Vamos com a gente, lá tem espaço para você, vamos conosco, e lá nós te fazemos bem, porque o projeto não é nosso, é do Senhor, pois o Senhor prometeu boas coisas ao seu povo. Moisés estava no deserto e trabalhando com aquele povo. A batalha era árdua, como é hoje nas igrejas, bem árdua. Convencer pessoas que Deus é bom, convencer as pessoas que Deus tem um chamado, convencer as pessoas que Ele tem que dizer não para o mundo. O mundo satisfaz a carne, Deus é espírito. Então assim, não é tarefa fáceis. Igrejas, elas vão crescendo e crescendo o número de pessoas, entende? Controlá-los é difícil. Você passa a ser bombardeado, entendeu? Porque muitos estão ali, mas receberam o chamado do Senhor, mas não quiseram largar o mundo. São muito sensíveis, vulneráveis, entende? É uma tarefa árdua para quem prega o novo nascimento. E se você tem um novo nascimento, acabou. Você é justo. Você é liberto. Você disse não para o mundo. Mas nem todos ali. Nós sabemos disso. Receberam o chamado, mas muitos ali estão com um pé dentro e outro fora. Você está me entendendo? Deixa eu falar para você. Eu quero falar para você que ainda não aceitou Jesus, que está nesse canal. Eu quero falar para você que já aceitou Jesus, que está nesse canal. Eu quero falar para você quer alcançar e ser alcançado pelo Senhor, que está nesse canal. Você que já foi alcançado pelo Senhor, que está nesse canal. Eu quero dizer que bem-aventurado és você, por ouvir essa palavra. Saber que este mundo, ele não faz mais parte de nós, querido. Vivemos nele, irmão, mas como vivemos no mundo e não participamos do mundo? É porque o mundo é imoral. É porque o mundo é pecaminoso. É porque o mundo é cruel. Você entende? Eita, queridos, o mundo não nos oferece mais tanta coisa boa, não, de maneira nenhuma. O mundo, nós vivemos nele, mas no momento que nós estamos no mundo, é para dizer para as pessoas, olha, esse mundo já é do inimigo. As festanças, as roubalheiras, você entende? O lucro fácil. O inimigo, ele está, olha, esbravejando, usando pessoas. Então, querido, deixa eu te falar uma coisa. Ser crente hoje não é tarefa fácil, é tarefa difícil. O Senhor nos chama para nós dizer não para algo que nós estamos dentro dele. Você está dentro do mundo e tem que dizer não para esse mundo. É necessário para que o Senhor te chame de justo. Entende? Aquela família de Noé estava no mundo, não estava? O Senhor chamou de justo. Eles eram justos. Eles foram justificados por Deus, porque eles não aderiram ao mundo. E naquele tempo era difícil, hoje também é difícil. Olha quantas gerações depois vieram. Hoje está muito mais difícil. Essas crianças, esses jovens de hoje, louco para conhecer coisas diferentes. E o diabinho está ali, doido para usá-los. Você entende? Então, nós temos que orar, redobrar, dizer, filho, sua mãe te deu a luz, você é luz, você tem um chamado de Deus. É necessário que nós venhamos aderir, é necessário que nós venhamos ser capacitados pelo Senhor.
para entender a lógica de Deus na nossa vida, entende? Então, o Senhor chama para uma boa comunhão. Moisés fez esse convite a Hobabe, né? Ele também chamado de Jetro, o sogro de Moisés, estava lá no deserto, veio trazer a mulher, a filha dele, a mulher de Moisés, né? Veio trazer ali para completar a família, para tocar o caminho. Moisés fez o convite: olha, o Senhor nos chama para uma boa terra, o Senhor nos chama para um bom negócio, é bom estar com o Senhor, cara, privilégio, você entende? Bom demais, vamos conosco. Ele não pôde ir, não deixou de ser santo por isso, um bom homem, um sacerdote, tá? Moisés continuou na lida. Mas a palavra de Deus nos fala que o Senhor continua nos chamando a uma purificação, a uma motivação pessoal. Vou ler outro versículo para que o irmão entenda. Que no livro de Isaías, capítulo 1, versículo 18, a palavra de Deus disse: vinde e começamos. Assim diz o Senhor: ainda que os vossos pecados sejam como o escarlate, eles tornarão brancos como a neve. Ainda assim, se avermelhados, eles se tornarão como carmesim. Tendo uma adoração, uma comunhão com o Senhor, eles ficarão brancos como a lã. Como assim? Se nós estamos vermelhos de pecado, como o Senhor faz essa semelhança? E assim, se aderirmos o Senhor, se chamar a um novo nascimento, nós vamos se tornar branco. Branco, estou falando de lisura. Branco como as vestes do Senhor, como a purpúrea, como aquilo que há de mais limpo, como a lã. Entende? O Senhor fez essas comparações para que você entendesse que não é o pecado que rege a nossa vida, é o amor de Deus. O pecado, o pecado é uma consequência do dia a dia. Nós pecamos porque muitas das vezes o mundo nos leva a pecar num momento de que a gente não está firme na palavra, venhamos cometer pecados. Mas Deus está ali dizendo que você é justificado, não pelo pecado, mas justificado pela fé, justificado pelo chamado e por ter aderido, ter atendido o chamado do Senhor. Entende? É isso que eu te falo. A palavra de Deus nos rege. A palavra de Deus nos chama para esse novo caminho. No trecho, no vídeo passado, eu falei sobre a vida daquele rapaz, aquela parábola linda que o Senhor convida aquele rapaz, entra na sua casa e ali ele se converte. Hoje eu também estou falando de um chamado. Aquele chamado foi um chamado de Jesus a um homem que era odiado pelo povo. O Senhor disse: tu é odiado pelo povo, tu é querido por mim. Porque assim, a vinda do Senhor é exatamente para os rejeitados. Não se sinta rejeitado. Se sinta um querido do Senhor, se sinta um achado de Deus. Deus quer entrar na tua vida. Ele te chama: vinde às tuas obras, vinde à comunhão com o Senhor, vinde ao alcance de Deus. Vem. Deus quer um convívio especial na tua vida, entende? Não estou falando só por falar, blá blá blá, não. Eu estou lendo versículos em que o Senhor, em toda a sua trajetória, tem tentado te atrair. Esse canal é só um meio de chamar você, de dizer: o Senhor quer você. Você é um filho de Deus, você é luz. Você veio para brilhar. Você entende? Então, esse amor de Deus na tua vida, ele é significativo, ele é especial.
Então, querido, recebe. Olha, eu vou ler mais um versículo para você, tá certo? Que Deus chama para uma manifestação pessoal, Ele chama para uma boa porção especial no livro de Mateus, tá certo? No capítulo 11, versículo 28, a palavra de Deus diz que o Senhor diz assim: esse aqui já é o Filho de Deus, tá bom? O Filho amado do Senhor. Ele já diz assim: olha, vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei. Muitas das vezes, para você se sentir que está cansado, você precisa estar sofrendo. Muitas das vezes endividado, muitas das vezes alcoolizado, muitas das vezes problema na sua vida em casa, com a esposa, com filhos, entendeu? Atarefado, cansado, afadigado de tanta situação. E você diz: meu Deus, tu existe, Deus existe sim. Meu Deus, o Senhor se lembra de mim, Deus lembra de você sim. Deus disse que ainda que uma mãe esqueça de amamentar o seu filho, que é quase impossível, né? Ele disse: eu não esquecerei de você. Oh, glória! Está lá no livro de Isaías, capítulo 45, se não me engano, versículo 15. O Senhor disse que não esquece de você. Versículo 16, ele disse: eu tenho a cópia na minha mão. Eu copiei, eu gravei, eu carimbei. Que segurança, querido. Qual é o teu amigo que faz isso por você? Você conhece? Eu não. Nós temos que aderir, entender que o Senhor, Ele é conosco. A nossa vida, ela vai ser diferente. A minha vida foi diferente. A minha vida, ela começou a ter sentido depois que eu aceitei a Jesus. Depois que eu conheci esse dia, eu liberei. Senhor, trabalha na minha vida, porque tudo que eu fiz até hoje foi asneira, foi besteira, era vergonhoso a minha vida. Só que você não acorda, você só vai acordar depois que você nasce de novo. Deixa Deus agir na tua vida, querido. Tenha mais um ouvido mais sensível para ouvir a voz de Deus, o chamado do Senhor. Tenha um coração pulsando no teu peito, mais aliviado, depois que você diz: Senhor, eu confesso a Ti, eu sou pecador, eu preciso de Ti. Senhor, eu não sei se negligente quando você conhece e não faz, não é? Você é negligente, mas você não é negligente. Você simplesmente, muitas das vezes, você não sabe como seguir a Cristo, viver a Cristo. E o Senhor está exatamente querendo isso. O Senhor está dando essa oportunidade para que você entenda que só Cristo é a salvação para a tua vida. Só Ele te dá vitória. O Senhor é o dono da vitória, Ele é o dono da vida. Querido, tudo que você faz, você tem ciúme. Tudo que você faz é perfeito, você não quer que ninguém chute, que ninguém desmanche, você não quer que ninguém piche, é seu, você fez, é seu. Tem gente que está construindo castelo, não faz isso. Ajuda o nosso próximo, ajuda quem precisa, ajuda o cansado e o caído, ajuda ele a se levantar a mão para ele. Você entende? Mas como é que eu faço isso, irmão? É só falar de Jesus, é só falar desse amor. Deus faz o resto. Vinde a mim, todos que estão cansados e sobrecarregados. E o Senhor disse: eu vos aliviarei. O Senhor é o alívio para a tua vida. É bíblico, é promessa, é para você. No livro de Mateus, capítulo 22, versículo 4, a Bíblia diz que, deixa eu ler primeiro, depois enviou outros servos e recomendando, dizei a esses convidados que já preparei o meu jantar, os meus novilhos gordos já foram mortos
tudo está pronto. Diga a eles que venham saborear, diga a eles que venham, o banquete está pronto. Esse convite, sabe de quem foi? De Jesus, dizendo: um grande rei. Ele preparou uma mesa enorme. Ele preparou um jantar maravilhoso para você se deliciar. Agora vem. Olha, já está pronto, já matei, já cortei, já cozi, já está no ponto. Vem comer. Está pronto. O Senhor faz tantos os convites para nós, não é? É só lendo a Bíblia para entender. E o Senhor citando que Ele quer estar no centro da mesa, Ele é o alvo. Entendeu? E Ele quer estar lá. Eu fico viajando, me imaginando nessa situação, sentar na mesa com o Senhor. É muito gostoso. Irmão, mas como eu vejo isso pelos olhos da fé? O Senhor disse: é preciso crer com esse coração, tá bom? Porque esses olhos aqui, o que nós vemos é temporais. O que é temporais? É coisa que é hoje, não é amanhã. A nossa vida é hoje, não é amanhã. Se olhar no espelho hoje, tu vê a tua imagem, amanhã ela não existe mais. E depois da manhã você vai estar com o Senhor. Entende? Então essa preparação, todo dia morre gente, todo dia gente vai sem Jesus. Isso é uma preocupação para nós. Meu Deus, nós queremos que todos se salvem, nós queremos que todos estejam juntos. Prega para a tua família, prega para o teu povo, prega para o teu vizinho. Deus te dá riqueza em glória, por isso você não trabalha casa para o Senhor. Deus é luz, você é luz. A tua mãe te deu a luz. Você é luz, o Senhor fez você para ser luz, brilhe. Você entende? Esse amor incomparável que o Senhor tem dado para nós é bom demais. Então, o Senhor disse que o rei fez esse grande convite. Vem o banquete do Senhor. Já preparei, ele disse: já preparei tudo. Claro que vem as desculpas. Eu não vou hoje porque eu comprei alguns bois e eu vou ensinar eles a capinar, não é? Eu comprei uma fazenda. Eu comprei uma fazenda, eu tenho que ver. É que casei. Não vou poder, estou na noite de núpcias. O Senhor está dizendo: vem, não importa, vem. Entendeu? Essas desculpas existem e não desanima. Essas desculpas nos alegram. Vou ler o último versículo do último livro da Bíblia, em Apocalipse. Eu quero que você escute com atenção. Nós já estamos encerrando. A palavra de Deus diz que em Apocalipse capítulo 22, versículo 17: o Espírito do Senhor diz: vem. Quem ouve, diga: vem. Quem tem sede, venha. Quem quiser, tome da água da vida e vem. Você viu quantos chamados? Quantos vem? Vem. O Senhor te chama. O Senhor te convida. O Senhor não te traz a força. Aquilo que Ele fez na cruz foi de graça. O preço foi o preço de cruz. O preço foi o preço do amor. O preço foi: vinde a mim. O Senhor já pagou na cruz. Você já se imaginou ser pregado numa cruz? Crucificado? Pregado? Não. O Senhor esteve ali por você e por mim. Não foi por Ele. Como se paga aquilo que não tem? Ele pagou pecados, Ele não tinha pecado. Os nossos pecados, Ele abraçou todos. Então tinha, né? Não pecou, mas Ele pegou todos os pecados, para que você não tivesse que fazer sacrifício. O Senhor não quer sacrifício. O Senhor quer amor, o Senhor quer a sua luz. Quando você nasceu, alguém anunciou
A fulana deu à luz um filho lindo, uma filha linda. Você é servo, você é serva. Você é luz. Você brilha diante de Deus. Apocalipse diz: todos venham. Venham beber dessa água. Vocês lembram quando o Senhor ofereceu água? Primeiro ele pediu para ter uma conversa. E quem era a mulher? Prostituta. Lembra lá em Mateus? A palavra de Deus fala daquela mulher samaritana. Por que não citou nome? Porque todos os pecadores estão debaixo desse pecado e o Senhor está chamando. Mulher, você pode me dar um pouco dessa água? É a mulher cheia de banca, mas como pode? Tu pedir, tu que é judeu, que é samaritano. Não pode, Senhor, pode. Porque se tu soubesse quem te pede, tu que ia pedir água para mim, e essa água é a água da vida, e tu bebendo essa água da vida, tu não terá mais sede. Está saciada. Essa é a água que te purifica, que te lava, que te leva ao céu. Não é engraçado? Não é legal? Não é bom? Eu amo ouvir essas palavras. O vinde do Senhor. Apocalipse 22, 17. O Espírito e a noiva do Senhor Jesus dizem: vem. Quem ouve, vem. Diga, vem. Quem tem sede, vem, venha. E quem quiser, tome de graça a água da vida, a água da purificação. Quem quiser. Você quer? Toma dessa água. Você quer, tua. Você quer, você tem. A palavra de Deus diz: está aqui. A água da vida, a água do amor, a água que purifica. A água da luz. Então, eu queria deixar isso para você. Não sei se fui bem claro para ti, mas eu queria que você mandasse para os seus irmãos, para os seus amigos, tá bom? Tem pessoas que botam tantos comentários lindos. Meu irmão, essa palavra falou comigo, eu tremi na base, foi bom demais. Eu quero dizer para você, meu amigo, que fez essa mensagem, que Deus já está falando no teu coração. Deus está te chamando, aceita Jesus. Tenha Cristo no seu coração. E se você já tem, segura, glória, porque Deus é contigo. A palavra de Deus diz que o Senhor é... A palavra de Deus não tem fim, é infinita. Então, o Senhor te chama hoje, tá certo? Que a palavra de Deus esteja sempre no teu coração, e eu vou estar orando por você nessa manhã, tá bom? Pai, em nome de Jesus, essa pessoa linda e maravilhosa que ouviu a tua palavra, que tremeu na base, e que mandou essa palavra a muitas pessoas, que está trabalhando para ti, como um verdadeiro trabalhador na tua obra, Senhor, ele vai receber muito mais do que ele imagina. Ele vai receber, sabe o quê? Ele vai receber o livro da vida. O seu nome vai estar sendo escrito lá, porque tu, Senhor, tem nos dado essa garantia. Senhor, restaura as nossas vidas, nossa saúde. Senhor, restaura a nossa sabedoria para a gente falar da tua palavra com mais clareza. Pai justo, em nome de Jesus, nós te agradecemos. Amém. Que Deus te abençoe. Que Deus te abençoe nessa manhã. Que a palavra de Deus esteja contigo. Amém? Em nome de Jesus, querido. Paz e graça. Deus é contigo.